É um prazer estar com você mais uma vez. Que bom ter você aqui com a gente. Nós vamos trabalhar a temática da Páscoa, que Jesus, o Cordeiro vivo, possa invadir sua casa, sua família. Convido você a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Jesus morreu em nosso lugar, Ele é o Cordeiro que foi imolado. Por isso, nós pedimos a Ele que tire de nós o nosso velho fermento, essa massa suja e levedada que dá dentro de nós, e renovar pela sinceridade, pela verdade, pelo amor, essa substituição de uma velha vida para um novo homem. Jesus te convida nesse momento. Então participe conosco. Nesse momento nós vamos ter um tempo para você fazer sua oração, colocar os seus pedidos diante do Senhor. Lembre da oração do Pai Nosso e use o modelo do Senhor como um modo de chegar diante de Deus. Agradeça a Deus pela sua santidade, exalte o seu poder, peça a Ele o pão de cada dia. Também peça que Ele abençoe as pessoas que você sabe que estão passando por dificuldades, estão doentes. Peça para abençoar a sua igreja, os seus irmãos em Cristo. Tire esse momento para orar, colocar a sua vida aos pés de Jesus. Senhor, a Tua palavra é perfeita e nos diz, Pai, que o sacrifício feito na cruz é a nossa salvação. Peço a Ti, Pai, que nos ajude a sermos trocados. Troca dentro de nós, Deus, a massa velha, a massa estragada. Oh Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer, trazendo santidade, verdade, sinceridade para dentro de nós. Que o sacrifício vivo do Senhor efetue em nós tanto querer como realizar da Tua palavra. E que o Senhor nos ajude. Cada vida que está nos assistindo, cuida, Deus, dessas famílias. Abençoe, Deus, a saúde dos nossos irmãos. Abençoe a nossa nação. Que possamos ver dias da Tua graça, dias dos Teus milagres, ó Pai. Dias da Tua providência. Ó Deus, assim como o Senhor providenciou o Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, a Tua palavra diz, Pai, que aquele que não poupou o próprio Filho, porventura também daria para nós todas as outras coisas. Então nós cremos que o Senhor é aquele que olha para nós e nos abençoa. Cuida de cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o Teu reino jamais passará. Toda língua confessará Sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o Teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, Teu reino será para sempre. Louvem
ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Louvem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Sepultado em minha vergonha está, impossível viver assim, mas eu te conheci e a vida recebi. Morto estava em meu coração, os meus erros eu escondi, mas eu te conheci e a vida recebi. Chamou o meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou o meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Tua misericórdia me salvou, a liberdade me alcançou. Um novo homem sou, Jesus, te conheci. Chamou o meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou o meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Do meu pecado me resgataste, a tua glória quebra as cadeias. Eu era um órfão e sem abrigo, mas me tornou um cidadão dos céus. Quebrado estava, mas me curaste, Jesus, por teu amor respiro. Tenho futuro, agora vejo, porque chamou por mim. Da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Chamou o meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Olá, meus irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Essa noite nós pensamos em gravar dentro da igreja. Estamos sentindo falta dos irmãos, os bancos estão vazios, mas acredito que você aí na sua casa, a gente pode procurar a Deus, né? Então estamos aqui para te ajudar a ter esse encontro com o Senhor. Nós estamos na semana da Páscoa, então eu queria te trazer uma palavra sobre a Páscoa, uma mensagem de amor. Queria que você abrisse a palavra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21 até o versículo 28. A palavra de Deus diz desta forma. Êxodo 12, 21 a 28. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros,
segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta, suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos orar? Senhor, fala conosco pela Tua palavra. Cuida de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos na semana da Páscoa, a semana que nós vamos relembrar os acontecimentos da morte e da ressurreição do nosso Salvador. A mensagem da Páscoa é uma mensagem que nunca fica obsoleta, porque é, em suma, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu gostaria que nós fôssemos lá no início, lá quando a Páscoa surgiu. A primeira manifestação desse momento pascual está em Êxodo, capítulo 12. A Páscoa é uma festa em que os israelitas comemoram a libertação da escravidão do Egito. Significa passagem, isso é Páscoa. É a passagem do Senhor por cima das casas, geraria então a morte para alguns e vida para outros. Quando a gente lembra desse evento que nós estamos lendo aqui, Páscoa, nós estamos nos recordando de que Deus queria que esse povo saísse do Egito e foram 9 pragas para que Faraó não deixasse o povo ir. Até que na 10ª, a praga da morte dos primogênitos, Deus promete que aquele que colocasse o sangue de um cordeiro nos umbrais das suas casas e na verga das portas, não seria morto os seus primogênitos. Então os egípcios que não colocaram o sangue ali na sua casa, nas suas portas, o sangue de um cordeiro, quando o Senhor passar, o destruidor, como nós lemos aqui, ele mataria aquelas crianças, aqueles primogênitos. O próprio filho mais velho de Faraó, que seria o herdeiro do trono, perdeu a sua vida naquela noite, na meia-noite daquele dia. Então, naquele momento, o povo de Deus sai do Egito pela promessa de irem à terra prometida. Essa é a bênção de Deus. Mas eu queria refletir com você aqui rapidamente alguns pontos para nós entendermos que a Páscoa tem muitas mensagens, mas uma delas é a mensagem de amor. Em primeiro lugar, Páscoa tem a ver com o amor que se sacrifica. A gente leu aí no versículo 21, e depois você também pode ler no versículo 5 aí de Êxodo 12, falando sobre um cordeiro. Deve ser um cordeiro, imolar o cordeiro, colocar o sangue do cordeiro na porta. E o versículo 5 vai falar que é um cordeiro sem defeito. Quando nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que Jesus é semelhante a um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para mim e para você nessa noite é que nós pensemos aqui que o principal elemento da Páscoa é o cordeiro. Para que aquelas pessoas não morressem, alguém tinha que morrer no lugar deles. Para que eles pudessem viver, alguém tinha que se entregar por eles. Lá com os hebreus, no Êxodo, nós estamos falando de um cordeiro, mas quando João Batista vem à terra, ele fita os olhos em Jesus e ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maior mensagem de amor que nós encontramos na Bíblia é quando uma pessoa dá a sua vida por outra pessoa. E Jesus se sacrificou, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o substituto da cruz. A Páscoa tem um caráter substitutivo. Jesus tomou a nossa morte e nos deu a sua vida, levou o nosso pecado e nos deu a sua santidade. Por isso que primeira mensagem, se Páscoa é mensagem de amor, nós entendemos que é um amor que não mediu sacrifícios, um amor que se entregou, um amor que se sacrificou, verteu cada gota do seu sangue na cruz, para que eu e você recebêssemos a vida e a vida eterna. Então, a alegria é muito grande a gente poder pensar aqui que Jesus se entregou e se sacrificou por nós. Você já se rendeu ao sacrifício de Jesus? A sua vida está firmada na rocha e no sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro que há de voltar como leão. Nós aguardamos a volta dele. Então,
Páscoa, um amor que se sacrifica. Em segundo lugar, nós também temos uma mensagem de um amor que purifica. O versículo 22, gostaria que você acompanhasse comigo, vai dizer assim, tomai um molho de isopo, molhai no sangue, e marcai a verga da porta e as ombreiras que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da sua casa pela manhã, até amanhã, durante a noite até amanhã. Sabemos aqui então que esse sangue do cordeiro, colocado no isopo, o isopo era um tipo de planta muito comum no Oriente Médio, e essa planta ela tinha a capacidade de se encharcar com líquido e de enviar e mandar líquidos, então ela espirrava líquidos, você conseguia usar ela para reter líquidos. Por isso que o texto vai dizer que ele usa o isopo para jogar nas portas. Por que eu estou falando de purificação? Porque a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia também diz no Salmo 51, Davi, depois de cometer o pecado com Batseba, ele escreve o Salmo 51 quando ele se arrepende, e ele diz a Deus, Senhor, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando a gente lembra então disso aqui, meus irmãos, nós estamos falando de que há uma necessidade de eu e você olharmos para Jesus e dependermos do sangue de Jesus para que nós sejamos purificados das nossas maldades. Não sei se você percebeu, mas o texto fala de um juízo, de uma ira. O destruidor é um enviado de Deus para passar pelas casas e matar as pessoas. O que vai acontecer, meus irmãos, é que aqueles que não têm o sangue que os purificam não estão prontos e preparados para o juízo de Deus. O que nos livra da morte e o que nos livra do juízo de Deus é o sangue que nos purifica. Nós não somos puros porque queremos e nós não conseguimos querer isso. É difícil para a nossa natureza carnal, mas sempre que nós nos colocamos à disposição, através da obra do Espírito Santo, é claro, a sermos lavados e limpos no sangue do Cordeiro, nós nos tornamos justos e justificados diante de Deus. Por isso, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais aquelas pessoas pecadoras dignas de juízo, mas Deus vê aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, e o filtro, que é a cruz, nos perdoa e nos purifica. Então Jesus te vê como santo, puro, remido, herdeiro do céu. Olha que bênção, olha que milagre. Então o amor que purifica, Jesus nos purifica, um amor muito grande, que Deus enviou o seu Filho para nos lavar. Eu me recordo aqui de um texto da Bíblia, quando Jesus vem lavar os pés dos seus discípulos, Pedro, muito sabidão, disse a Jesus, não, por favor, não me lave, é eu que tenho que te lavar. E Jesus falou para ele assim, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro, então, exagerado, disse, então me lave todo. E Jesus falou, não, Pedro, você já tomou banho, agora é só os pés. Se nós não formos lavados por Jesus, nós não temos parte com Ele. Então esse exemplo de Jesus lavando os nossos pés remete à purificação espiritual. Jesus é quem nos lava, Jesus é quem nos purifica. Então a segunda mensagem de amor é essa. A Páscoa fala de um amor que purifica a mim e purifica você. Terceiro lugar, Páscoa também fala de um amor que poupa. Se não for o amor de Deus, nenhum de nós sobreviveríamos a morte e o juízo de Deus. Aqui o texto vai falar que a morte dos primogênitos foi algo seletivo de Deus. Eu queria te chamar a atenção para um fator muito interessante. Não há nenhuma epidemia, pandemia, tragédia mundial que é pior, que possa ser pior do que o juízo de Deus. Seria melhor para o homem que ele morresse de todas as coisas possíveis que tem nesse mundo, seja de coronavírus ou de qualquer outra coisa. Eu não quero que ninguém morra, mas é muito melhor que você morra de uma causa natural, salvo em Jesus, do que você viver muitos anos de vida e ainda assim não crer em Jesus como seu Salvador. Algo que diferenciava os israelitas do restante do povo não eram os problemas, porque os problemas todo mundo teve. Quando há um problema na terra, os justos também sofrem, mas o que diferenciou aquele povo é que o amor de Deus poupou aquelas pessoas através do sangue do seu Filho. Os primogênitos dos judeus não morreram, mas os primogênitos dos egípcios morreram.
O que eu queria te falar é o seguinte: quando nós olhamos para a ira de Deus sobre o homem, não há nenhuma catástrofe no mundo pior do que a ira de Deus. A ira de Deus é a manifestação pior de um juízo severo, de uma morte dolorosa, porque se nós morrermos nessa terra, nós estamos falando que a nossa carne vai se perder, mas se nós morrermos diante de Deus, nós vamos morrer eternamente, a nossa alma há de perecer no inferno. Isso é terrível. Então, se há um amor, é o amor de Jesus, que nos poupa da ira de Deus, quando derramou seu sangue em nosso lugar e nos faz herdeiros da vida eterna. Então a terceira mensagem de amor da Páscoa é de um amor que poupa os seus filhos. Olha que mensagem maravilhosa. Deus avisou a Moisés como fazer para que aquelas pessoas não morressem. O Evangelho é isso, o Evangelho é a boa nova de Deus. É Deus nos avisando que existem maneiras de fugir da ira vindoura. Existem maneiras de passar pela péssima e grande tribulação que o mundo vai viver quando Jesus voltar, firme, alicerçado na rocha e salvo. Existe maneira, e a maneira é a Páscoa. É olhar para Jesus, olhar para o que Ele fez na cruz e se entregar a Ele. Quarta mensagem que mostra que a Páscoa é de fato uma mensagem de amor. É um amor que ensina. Olha comigo o versículo 24, 26 e 27. O texto diz assim: guardai-vos por estatuto isso para vocês e para os seus filhos, e uma vez dentro na terra que o Senhor há de dar, como tem dito, observam este rito. Respondam aos seus filhos: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Algo que me chama muita atenção nesse texto é como que Deus utiliza de uma praga, a 10ª praga, para libertar o seu povo de um problema daquele momento, um problema circunstancial, um problema conjuntural no Egito, para ensinar para eles algo maior. O que a gente tem que aprender e o que Deus está nos ensinando na Páscoa é que ainda que o amor de Deus nos ajude nas nossas lutas diárias, como Deus ajudou esse povo a sair do Egito, a grande libertação e o grande ensino da Páscoa é que Jesus nos liberta dos nossos pecados. Páscoa não tem a ver com a libertação lá dos hebreus das garras de Faraó. Páscoa tem a ver com a libertação minha e sua dos nossos pecados. Então a Páscoa aqui é didática. O povo está aprendendo através da morte do Cordeiro, de toda aquela celebração, de que não se refere a sair do Egito, mas a sair de seus pecados, a serem salvos. Então, se tem algo que eu e você precisamos aprender, é algo que Deus nos ensina através da Páscoa. Veja que milagre. Deus ensina esse povo o Evangelho diante de uma situação tão complicada. E olha que tem coisa mais fantástica ainda. Deus manda esse povo ensinar os seus filhos. Deus ensina a você o Evangelho para que você ensine os seus filhos e os filhos dos seus filhos a compreenderem também o Evangelho. Deus agora fala para eles: agora eu quero que vocês estabeleçam um estatuto, e essa festa sempre vai ser celebrada, para que os seus filhos, existe até hoje entre os judeus, a criança mais nova da casa, na hora de celebrar a Páscoa, faz uma pergunta formal ao pai: pai, por que nós celebramos a Páscoa? E o pai vai responder: porque lá no passado os nossos antepassados foram libertos do Egito. E nós, irmãos, sabemos muito bem que nós agora ensinamos aos nossos filhos que quando Jesus morreu na cruz e verteu o seu sangue como um cordeiro sem defeito e perfeito, nós saímos da morte para a vida, largamos o pecado e entramos numa vida de santidade, deixamos de ser habitantes do inferno e somos moradores do céu. É isso que Jesus nos ensina, e Ele quer que a gente ensine os nossos filhos, ensinemos as próximas gerações. Temos a responsabilidade de doutrinar na palavra os próximos que vão chegar, para que a igreja do Senhor Jesus continue se multiplicando e crescendo para a glória dele. Então, quarto, o amor de Deus na Páscoa é um amor que nos ensina. A gente aprende mais do que bênçãos de agora, a gente aprende sobre as bênçãos da eternidade. Em último lugar, nós estamos falando também de um amor que liberta. Esse povo tinha certeza de que eles sairiam da terra prometida. Que eles sairiam do Egito e iriam para a terra prometida. Esse povo tem certeza. Deus fala para ele: olha, quando vocês estiverem na terra prometida, celebrem a Páscoa.
O texto também diz aqui no versículo 11, Deus deixa muito claro para eles que eles vão sair dali, eles vão sair daquela escravidão. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comam à pressa, é a Páscoa do Senhor. Esse povo está preparado para sair de lá com roupa de viajante, cajado na mão, sandália nos pés, eles estão prontos, vestidos, comer a Páscoa, aguardar o que Deus vai fazer, e eles irão embora do Egito de uma vez por todas. Você pode ler na história que quando eles comem e da meia-noite o destruidor passa, e quando o faraó vê o seu filho morto, a Bíblia diz que os egípcios empurram os israelitas para fora do Egito. Fala, vão embora, senão todos morreremos. E eles dão para eles joias, dinheiro, bens. Vão embora, levem tudo com vocês, nós não queremos você aqui mais. Por isso que Deus diz para eles, comam a Páscoa prontos para ir embora do Egito. Sabe o que isso aqui tem a ver comigo e com você? Que toda vez que Deus falou para nós que quem crê no Filho tem a vida, e quem crê no Filho não será condenado, quem crê no Filho será perdoado. Se confessados os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele está dizendo que com toda certeza, Jesus não mente, Ele é fiel em todas as suas promessas, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai purificar a sua vida e Ele vai te dar um lugar na eternidade. É certo que a obra de Cristo na cruz não foi em vão. A obra de Cristo na cruz é perfeita, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Mas se nós confiamos apenas nas coisas dessa terra, somos mais infelizes de todos os homens. Ou seja, no Senhor o nosso trabalho não é inútil. Tudo isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Então a mensagem que eu quero deixar para você é que o amor que vem da cruz, o amor que vem da Páscoa, é uma mensagem certeira de libertação. Se você está com Jesus, o diabo não tem poder sobre a sua vida, o seu pecado não te governa mais, o sistema não te governa mais, o mundo não te governa mais, o inferno não é mais o seu lugar. Pelo contrário, você agora é filho de Deus, cidadão da Nova Jerusalém, santo em Cristo, justo em Cristo, liberto do inferno, e louvado seja Jesus, porque nós somos livres para sermos escravos de Jesus. Então nós temos pelo menos 5 mensagens de amor que vêm da Páscoa. A primeira delas é que nós falamos de um amor que se sacrifica. A segunda mensagem é um amor que purifica cada um de nós. A terceira, um amor que poupa. Quarto, um amor que nos ensina. E quinto, um amor que nos liberta. Meu desejo é que você viva a mensagem verdadeira da Páscoa todos os dias da sua vida, hoje e eternamente. Amém. Quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus, obrigado porque lá na cruz, ó Deus, o teu filho representou muito bem, ó Deus, aquela ilustração passada de um cordeiro que morto, com seu sangue nas portas, salvaria o seu povo. Ó Deus, e muitos anos depois vem o teu filho, derrama o seu sangue em nosso favor, e todo aquele que nele crê, Pai, tem a vida eterna. Por isso, ó Pai, diante dessa crise que nós estamos vivendo, nada melhor do que reafirmar a nossa confiança em Jesus, do que relembrar, Pai, que nessa vida nós somos passageiros, que a morte, ó Deus, chegará para todos nós, seja agora, ou seja daqui muitos anos, mas um dia, ó Deus, nós sairemos dessa terra e habitaremos na eternidade contigo, porque um dia Jesus veio nessa terra para morrer em nosso lugar. O teu sangue foi vertido, morreste por nós. E o que nos resta agora, Pai, é entregar toda a nossa vida em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo Teu amor. Cuida, Pai, de cada irmão que tem nos ouvido, que a mensagem da Páscoa seja real, que sejamos libertos dos nossos pecados, que sejamos verdadeiros filhos do Senhor, que possam sentir o Seu verdadeiro amor e compartilhar esse amor e ensinar desse amor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o meu abraço para você, uma boa noite. Se você está assistindo à noite, uma boa noite. Se é de dia, um bom dia. Se é de tarde, uma boa tarde. Continue se cuidando. Tem aqui o nosso álcool em gel para você estar sempre se cuidando, tá bom? Permaneça se cuidando. Domingo a gente está de volta às 19 horas aqui no YouTube para continuar o nosso culto, essa maneira, né, digital de estarmos conectados. Muito obrigado, Jesus te abençoe, um abraço.